Boa noite! Uau! Conseguimos! Menina, a primeira vez que eu faço live, eu sempre sou convidada para fazer as lives nos outros Instagram e aqui é a primeira vez, então você me desculpe, tá? E desculpe também as pessoas que estão aqui com a gente, tá? Imagina, Mas é se eu assim que a falei. gente faz, né? A gente tem que meter a cara e fazer, não é isso mesmo? A gente vai E aí a gente aprendendo vai assim mesmo. aprendendo. Com certeza, vamos ficar top daqui a pouco. Tudo bem com você, Sil? Boa Sim, tudo noite. jóia, tudo jóia. E Então tá você? bom. Tudo bem também, graças a Deus. Como é que tá a iluminação minha aqui? Que você acha que tá boa ou preciso aumentar um pouquinho? Se puder aumentar um pouquinho, né? Eu tô bem clarinha aqui, ó. Tá mesmo, tô vendo, tá ótima. É que essa daqui, Sil, ela ilumina muito e às vezes estoura. Então fica Melhorou? tranquila. O importante é a informação que nós vamos passar, que você vai Com falar. Tá tudo certeza. tranquilo. Verdade, tá tudo Ai, que ótimo então. prazer. Gente, deixa eu Nossa, contar para vocês o que prazer é todo aconteceu. meu. Eu estava de bobeira aqui, tinha terminado minha mentoria, estava dando uma descansada e fui pro Instagram. E eu vi a notificação de live dela, né? E aí eu não escuto muito live, mas naquele dia me chamou a atenção e entrei lá na live dela e eu me apaixonei por essa mulher e eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar. Deixa eu apresentar ela, né? Só vou falar que o nome dela é Juliana Medeiros e agora eu quero que você conte um pouquinho para nós, assim, da tua história ou da onde você é, o que você faz, enfim, tem como que tu Tá chegou bom. na lei da atração, mulher, sabe? Eu sei como eu cheguei, sabe? Não sei como você chegou, sabe? Tá bom. E só que assim, antes de eu começar a contar a minha história, eu vou dizer que eu tenho certeza Jesus, que ó, Jesus Cristo com a lei da atração, isso mesmo, foi com ele que eu aprendi, isso aí. sabe? Fica aqui com a gente que Não. nossa, essa história vai ser fantástica para vocês. Sil, antes de eu falar de mim, eu quero dizer algo que eu tenho certeza que eu co-criei essa live, você na minha vida. Quando você comentou na live, eu olhei assim, sabe quando você reconhece a fotinha, mas eu falei, não acredito, né, que ela tá me chamando. Eu conheço você 2 anos atrás, eu nem tinha canal no Nossa, YouTube, nem tinha canal no olha, YouTube com o vídeo sobre Grabovoi, né, sobre código de os números de Grabovoi. Código de Grabovoi, eu já tinha ouvido falar e nunca tinha dado atenção. Mas você apresentou de uma maneira tão fantástica, tão sincera, tão verdadeira, e eu fiquei sua fã, eu sou inscrita do seu canal aqui, ó. Então, assim, um prazer é meu. Eu te admiro demais, assim, então eu tô muito feliz de estar aqui. Então, vamos lá. Para mim é Como que eu uma comecei? honra que você esteja aqui, tá? Porque é muito difícil a gente trilhar esse caminho sozinha, né? Sim, Aí eu te sim. achei, porque tu tem uma história parecida com a minha, então agora eu não estou mais Tem. sozinha. Eu acredito que tem Não, não muitas outras está. mulheres que aprenderam as leis universais, as leis universais, como que Deus criou o universo. Tem muitas mulheres e homens também que aprenderam isso e saíram do sistema religioso. Mas é muito difícil a pessoa se expor, a pessoa não se expõe. Verdade. E eu vou te falar, em 6 anos que eu tô nesse caminho, é a primeira vez que eu encontrei. E eu tô muito feliz. Então me Vai ser conta. lindo. Então vamos lá, É. gente. E você tem 6 anos, eu tenho 4 anos, de 2016 Uhum. para 2017. Então eu conto 2017, porque foi finalzinho de 2016. Eu Eu, foi em eu tenho uma. 2014 que foi a quebra na minha vida e eu acabei buscando mais alto. Exato. Sabe? Perfeito. Foi despertar, Fala. né, Sil? Foi um E, então, despertar assim, para mim. despertar. Eu tinha uma média de quase 20 anos de igreja, mas assim, eu não frequentava a igreja aos domingos, não era só assim, vai só aos domingos, não. Eu sempre fui muito dedicada, muito, todas as coisas que eu faço. Eu tenho formação acadêmica, sou formada em direito, sou advogada. Então, estudar para mim é algo que desde que eu me entendo por menina de 13 anos que eu já trabalhava com meu pai, para mim estudar é muito assim, faz parte do meu ser. E eu estudei muito a Bíblia, e por conhecer a Bíblia bastante, eu me tornei uma pregadora, e coisa que eu amava fazer, era pregar a Uhum. palavra de Deus. Então, assim, todas as igrejas por onde eu passava, eu tinha ministério de pregação, eu tinha ministério com as irmãs, de oração, então sempre fui muito envolvida. Só para contar um pouquinho do contexto para vocês entenderem. E se passaram quase 20 anos, e pregando em vários ministérios, grandes, pequenos, muitas coisas, e aconteceu coisas fantásticas. E eu sou muito grata a Deus, muito grata. Eu agradeço Ai, por desculpa. esse tempo de ter passado
no Evangelho, porque me trouxe até aqui, fez parte de mim. Faz parte da nossa vida, né? Faz parte do nosso conhecimento, da nossa história. Demais, né? demais. Eu respeito a minha história. Eu respeito também demais, porque quando eu olho a lei da atração e princípios da lei da atração, como eu conheço a Bíblia, eu falo, tá escrito isso na Bíblia. E começa a linkar, e começa a linkar, né? Começa tudo a fazer sentido. Parece um quebra-cabeça que vai, né, encaixando uma coisa na outra, total, né? Total, Sil. Só que em dado momento, eu tive como eu posso dizer, um despertar, porque eu comecei a observar, e olha só, isso eu observava, eu vivia em vigília, eu vivia no monte, Sil, eu já fiz campanha de 3 dias no monte, eu vivia no monte, já experienciei coisas inefáveis, tenho experiências, assim, incríveis com Deus, né, e de Deus me usar, de pessoas usar Deus para minha vida, coisas tremendas. E assim, só que em dado momento eu tive um despertar, porque eu comecei a analisar assim, tem alguma coisa de errado, Por que Deus, olha só a minha consciência, foi essa primeiro, por que Deus não responde a maioria das orações? Tem algo de errado com o ser humano, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Exatamente. Aí eu falei, eu vi as pessoas que cumpriam os protocolos religiosos, que você conhece todos os protocolos, né? A gente conhece, tal, os protocolos. E ainda assim, se eu não conseguia, parecia, desculpa a expressão, mas é isso que parecia como que migalhas de Deus. E eu tenho certeza absoluta, eu já tinha, e hoje eu tenho plena convicção, que nós não nascemos para ter migalhas. E eu comecei a ter uma consciência, e consciência é tudo, né? Quando você começa a ter consciência, eu comecei a falar assim, por que Deus? E eu fui buscar, falei, tem algo de errado com o ser humano. E eu comecei a falar, qual é a linguagem que Deus entende de verdade? Eu mesma, assim, sozinha. Gente, presta atenção no trajeto mental, né? Não é nem a gente nem faz, é tudo dentro da mente da gente que a gente começa a despertar. Olha o que ela falou aqui. Deus tem uma linguagem. E a gente aprendeu a linguagem. É só isso a diferença. O tema da live é lei da atração de forma simples e fácil. Então é isso que eu quero que vocês prestem bem atenção, que existe uma linguagem. E, infelizmente, não é ensinada essa linguagem pra gente dentro do sistema religioso. Infelizmente. Mas continue. Sabe por quê, Sil? Não é uma maldade ou algo assim. Não. Porque a gente fala muito amém para que todos aprenderam. Nós aprendemos assim com eu nossos ensinei errado. Eu fui pastora durante 11 anos e preguei durante mais de 11 anos. Que antes de eu ser pastora eu já pregava. E eu ensinei errado. Mas uma coisa eu tenho assim dentro do meu coração, que eu sempre ensinei as pessoas a se relacionarem com Deus. Eu nunca ensinei as pessoas assim a seguir os protocolos da igreja, sabe, os costumes da igreja. Eu sempre coloquei a pessoa para ela estar com Deus, ela ter um feedback com Deus. E isso foi muito bom. Pode terminar. Maravilhoso. E eu também sempre tive essa comunhão muito forte, muito profunda com Deus. E acredito que isso seja o motivo do nosso despertar também. Porque a gente não pode ficar falando amém para todos, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, né, Sil? E é isso, porque a palavra mesmo fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente precisa ter conhecimento. E eu comecei a observar, e observar é tudo, o poder do observador, né, Sil? E aí eu comecei a olhar e eu falei assim... Sabe o que foi mais difícil para mim? Se eu descobri que eu, quase 20 anos dentro da igreja, eu não tinha fé. Isso para mim foi muito terrível. Eu não tinha fé verdadeira. Porque a fé que hoje nós conhecemos, que é o que a lei da atração ensina e que nós aprendemos, essa é a fé genuína, né? Essa é a fé genuína. E aí, em dado momento, eu falei, qual é a linguagem? E você falou de linguagem, eu cheguei até a me arrepiar aqui toda, porque é a linguagem. Qual a linguagem que o Senhor entende, Deus? Porque o Senhor não é um Deus que vai deixar que se tem prazer em ver a pessoa se humilhando para que você, olha, porque uma das coisas que é mais complicada e mais desafiadora dentro do sistema religioso é um Deus que eles ensinam Deus separados de nós, Deus separado de nós. Eu acho que isso é o pior paradigma, a pior crença limitante que pode ter. É a gente aqui e Deus lá. E um Deus humanoide, né? Esse que é, porque um Deus humanoide... Na verdade, eu sempre falo isso, né? E na minha mentoria é muito difícil tirar essa crença, né? Porque a gente lê na palavra assim, que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? Mas não é isso que acontece na prática. Na prática, nós criamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Não é isso?
Porque a gente quer que o nosso Deus, ele tenha os sentimentos humanos, que ele se vingue como um humano, que ele tenha raiva como um humano, ele quer que Deus seja parecido com ele. E isso é ensinado dentro da igreja. Isso que me incomoda mais ainda, sabe? Eu também. Mas sabe, na verdade, eu tenho eu penso muito sobre isso, assim, ó, eu acredito assim, ó, isso tudo é falta de conhecimento, tá? Porque, olha só, as pessoas não sabem como funcionam as coisas por falta de conhecimento, de estudar. Elas não sabem como que funciona o universo, como que funcionam as coisas energeticamente. Elas não sabem. E aí, como elas não sabem explicar que elas dizem é milagre, os mistérios insondáveis de Deus, não é? Porque elas não têm o conhecimento, elas não estudam, eu assim, ó, uma coisa que me irritava muito, sabe, era assim de ver jovens, né, que a gente espera que tenham mais curiosidade, mas os jovens, eles conhecem a Bíblia por música, sabe, por coisinha, por textos que estão no Facebook, na internet, na rede social, mas pegar a Bíblia, ler e entender um pouquinho, né, eles não querem, e aí aquilo é assim, gente, se a gente não ir buscar o conhecimento, a gente comer da verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai comer o que servir pra gente. O que servir, o outro vai preparar e vai te servir, você vai se alimentar só daquilo. E aí tudo é do mundo, tudo é pecado, tudo não pode, tudo isso, tudo aquilo, qualquer coisa você vai para o inferno. Meu Deus, olha, era um desespero aquele negócio do inferno. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que as pessoas ficam assim, perturbadas mentalmente, porque elas têm medo de Deus, elas não têm um relacionamento com Deus. Mas aí o que acontece quando a gente sai e tem essa curiosidade que você falou? A gente começa a entender como Deus criou as coisas. Como Deus criou, qual foi o funcionamento, como que funciona meu corpo, né? Sim, como que funciona o universo? Quais são as leis que regem o universo? E aí quando você coloca isso dentro do teu coração, dentro da tua mente, você percebe que também está escrito na Bíblia isso. Tudo que está escrito ali, que a gente estuda dentro da ciência, da física quântica, também está escrito na Bíblia. E isso é tão tremendo, porque a gente começa a linkar, né? Isso mesmo. Eu sempre falo assim, eu tenho mestres que são mestres de física quântica, de vibração, ressonância, que é com que eu trabalho, mas eu só tenho um mestre espiritual, que é Jesus, porque tudo que ele falou está dentro da física quântica, sabe? Eu não acho hoje, para mim, nada. Eu tenho Jesus para mim como mestre da lei da atração. Ele é o mestre da lei da atração. É isso aí. E se a gente pegar os ensinamentos dele, realmente, ele todo tempo. É porque, infelizmente, a lei da atração ela está um pouco banalizada. Mas quando a gente, pessoas como nós, eu e você, o que estudamos, porque eu sou um pouquinho dura, viu? Eu sou um pouquinho dura. Para eu acreditar, eu tenho que estudar. E isso foi muito bom, porque a primeira vez que eu ouvi assim, a lei da atração, os pensamentos, você atrai tudo com seus pensamentos, eu falei, haha, até que parece, isso não tem sentido. Se fosse... O segredo? Não, eu Sil, também, não. Esse povo não sabe o que tá falando, sabe? Aí eu vou te contar, foi antes do filme O Segredo, porque se o Segredo, eu era tão assim, eu tenho que tanto ter uma lógica, as explicações da coisa, que eu tenho certeza que Deus, ele não permitiu que eu visse o segredo primeiro, porque eu ia abandonar mesmo. Mas eu naquela situação, me perguntando, Deus, qual é a sua linguagem? Qual a linguagem que Deus entende? Comecei a ver as pessoas, eu falei assim, não, mas isso não é confiar. Quando eu clamo desespero e me coloco, Deus, eu sou pequeno, o Senhor é grande, e eu começo a colocar a culpa também em Deus, que se o Senhor tem poder, se o Senhor quiser, o Senhor muda a minha história. Eu tô até culpando a Deus. Eu acho que é a pior oração que existe, é culpar Deus, então eu tô aqui ferrado, porque o Senhor não quer me ajudar, né? Imagina, em outras palavras, gente, isso, sim. Né? Deus, Isso se eu quiser, mesmo. o Senhor faz, né? Isso mesmo. E aí, imagina, gente, se eu com filhos, eu tenho 2 filhos, eu comecei a olhar, falei assim, nossa, mas assim, eu tendo uma abundância, sendo tudo em mim abundante, o meu filho me pedia algo e eu falava, não, implora um pouco mais, faz 3 dias de jejum, não tem nexo. Não existe. Não tem, então Deus não é egocêntrico. Humanoide, egocêntrico, um Deus que tem... Imagina que a gente vai... Gente, vocês que estão aqui que têm filhos, você não vai fazer isso com seu filho. Não. Você não vai precisar que teu filho se jogue no chão, passe fome. Eu já passei fome 7 dias de jejum. Meu Deus. Só com água e pão. Eu só aguentei 3. 3 dias sem nada. 7.
Tá? Eu aguentei Então, 3. será que a minha filha ou o meu filho, para eles conquistarem alguma coisa de mim, eles precisam fazer isso? Será? Será? Né? Será Será? que se os meus filhos fizerem uma coisa muito terrível, muito feia, eu vou pegar e acender uma fogueira e botar eles lá dentro? E ter prazer nisso? E ter prazer nisso? Então é uma concepção muito errônea, sabe? Muito boba, é muito simplória de quem é Deus. E isso me chateava muito, porque eu tinha um relacionamento com Deus e eu sabia que Ele era amor. Sabe? E aí isso me incomodava. Às vezes eu ia na igreja, né, escutava outros pregadores pregando, né? E eu falava, meu Deus, não pode ser assim. Se for assim, eu nem quero lhe servir. Porque eu acho que eu sou melhor que o senhor. Então, se for desse jeito, então eu sou melhor, porque eu não sou capaz de fazer isso com os meus filhos. Entende? Mas mesmo assim, eu fiquei 22 anos e 11 anos pastoreando. Ah, 11 anos mas pastoreando. Mas hoje eu só posso ajudar pessoas porque eu passei por lá. Eu dou glória a Deus Lindo, por cada minuto que eu passei lindo. por lá. Eu também agradeço muito, faz parte do nosso crescimento, Sil. E aí foi observando. Quando você se torna um observador consciente, você começa a questionar. Você não vai ficar falando amém para tudo. Ah, não estamos aqui questionando a Bíblia, não, coisas diferentes. Não estamos questionando. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Você começa a ter consciência. E a partir de então, eu comecei a ter uma consciência. Eu ia para as vigílias e ficava olhando as pessoas chorando. E eu já não fazia mais aquilo, eu não conseguia mais, Sil. Eu não conseguia mais, aquilo me incomodava. O fato de chorar, de pedir, clamar, orar. E eu comecei assim a ficar, Deus, qual é a linguagem? Qual é a língua que o Senhor entende? Por favor, está errado com a gente. Me mostra. E Sil, e dali a própria palavra diz, né? Pedis e não recebereis porque pedis mal. Pedir mal. Né? Pedir mal. Pedir de uma forma errada. Pedir de uma forma errada, para seu próprio, né? Desculpa, a escrita desse texto, ele foi alterado, mas isso é um outro assunto para a gente conversar depois. Como eu falei para você, eu comecei a buscar. E eu tive uma experiência, como eu já tive várias, né? E isso, assim, eu quero ficar bem à vontade, que você fique bem à vontade, o pessoal que está ouvindo a gente. Não estou falando para você acreditar, mas eu estou contando a história, tá? Sabe aquele soninho da manhã, que é quando a gente recebe as informações que vêm do universo? Esse sono, é a hora que vem tudo. O download acontece nesse horário. É a hora que eu oro, é a hora que eu busco, é a hora que eu medito, quando eu tô meio dormindo, bem acordada, é ali, aquele momento. Sabe? Por causa das ondas cerebrais que se abaixam, né? Então, isso é ciência. E aí, Sil, eu ouvi nítido, foi uma ordem, uma frase, eu estava na minha cama e eu ouvi nítido assim, Juliana, renovai o teu entendimento. Sil, eu sabia que isso tinha a ver, estava na palavra do apóstolo Paulo, mas de alguma forma veio, eu não sei te explicar como, veio assim, não tem conotação religiosa. Quando falou isso dentro de mim, uma intuição, eu falei, quem falou comigo? Eu perguntei, eu olhei para o meu marido, quem falou comigo? Eu fiquei uma semana perguntando quem falou comigo. Quando eu cansei de perguntar, de não ter resposta, eu fui para o Google e coloquei, renovar o entendimento. Já que não era na Bíblia, eu fui no Google. Caí em reprogramação. Tio Google, tio Google sabe tudo. Caí em reprogramação da mente, e eu comecei a pesquisar, nunca tinha ouvido falar. E aí, participando de uma live como essa, eu ganhei um livro, não sei se você conhece, que é o livro que a autora fez o filme O Segredo. Tá um barulho aí, se ou é aqui? Barulho é aí, não, né? Não, tá normal aqui. Ai, que bom. Tem barulho, gente? Comenta aí. Eu não tô ouvindo barulho. Agora tá bom, agora tá melhor, parou. Então, Sil, e aí eu ganhei um livro PDF chamado A Ciência para Ficar Rico. Não sei se você sabe que esse livro foi o livro que a Rhonda Byrne, do Segredo. Não, A Ciência para Ficar Rico é do Napoleão Hill, né? Desculpa, não, do Wallace de Wattles. Do Wallace de Wattles. Então, Isso. Eu confundi, do Wallace de Wattles. A Rhonda Byrne leu esse livro para escrever O Segredo. Lá no começo do Segredo, ela não fala assim, a minha filha me deu um livro, minha vida estava destruída, minha filha me deu um livro que mudou a minha história. E eu, como eu sou muito, muito estudiosa, eu falei assim, eu li, assisti o filme, só que antes do filme eu ganhei esse livro, eu li A Ciência para Ficar Rico. Sil, eu li o livro, eu peguei, porque eu gosto de ir até o final, eu li, quando eu acabei de ler, eu fechei, eu falei, isso aqui é um absurdo. Um absurdo. É desse
E aí, numa outra live, o Marcos Trombeta, que eu não sei quem conhece aqui, ou se você conhece, ele falou que passou a mesma ele passou a mesma experiência. Eu falei, nossa, o Marcos Trombeta, eu vou ler de novo. Sil, eu não sabia que era o livro que tinha embasado o segredo. A Ciência para Ficar Rico. É o filme que embasou. E aí eu li de novo. E só que eu já li esse livro, sem brincadeira, mas por baixo, umas 20 vezes. Uhum. E ali que ele fala... ali que ele fala da base, ali ele fala da lei da atração, e a Rhonda Byrne, ela trouxe bem pincelado no filme, porque ela sabia que se ela falasse tudo, não ia, o pessoal não ia se interessar. Era só um despertar, né? Era só um toque pra gente se ligar que tinha uma coisa diferente. O que eu queria que você falasse agora, já que tu é minha convidada, você que vai falar, sabe? Sempre eu falo onde você, sabe? Eu queria que você falasse a respeito da lei da atração, como ela funciona nos nossos átomos, para as pessoas entenderem que é muito simples. É simples, gente, não tem mistério. Depois eu vou concluir falando as coisas que eu falo na minha mentoria, mas dá uma pincelada nesse tema pra gente. Beleza. Porque as pessoas às vezes acham que a lei da atração é uma coisa que foi inventada pelo livro, entende? Ou é uma coisa da modernidade. E não é. A lei da atração é a lei da vibração. E isso foi Deus que criou. Foi Deus que criou. Porque, vamos lá, por que eu falei para você desse livro A Ciência para Ficar Rico? Porque o Wallace D. Wattles, quando ele escreveu, ele foi publicado em 1910, mas ele escreveu lá em 1880 esse livro. E não tinha os maquinários para provar nada, não tinha aparelhagem para provar hoje sobre a vibração. Mas o Wallace, ele teve uma revelação de Deus para escrever aquilo. Então, e aí é embasado nisso. Eu não li o livro. Eu não posso é fantástico, Sil. Eu vou ler. É fantástico. Por que eu estou falando disso? Porque justamente por isso que você falou, não foi uma coisa inventada. Eu comecei a ir buscando, e eu fui direcionada por Deus. E aí eu descobri que a lei da atração, ela é uma sublei. Ela está embaixo de uma lei, que é a lei que você falou, a lei da vibração. Ju, o que é essa lei da vibração? Isso é física, química que a gente está falando. Isso é ciência. A gente está fora de religiosidade, fora de espiritualidade. Ciência. Simplesmente ciência. Os átomos, eles vibram. E onde estão? Tudo é átomo. Tudo que você olha, celular, seu computador, sua cadeira, sua mesa, sua cama, seu guarda-roupa, seu sofá. É a nossa voz. É a nossa voz. Os nossos pensamentos são elétricos. Tudo é átomo. Tudo é feito de átomo. E como tudo é átomo, tudo tem uma vibração, tudo vibra, mesmo que esteja parado. Você olha para o móvel, você acha que está parado ao olho nu, mas não, está vibrando, tem uma certa frequência. Cada um tem uma certa frequência. Então, só falando bem pincelado para mim, e aí a gente chegou na vibração. E como nós somos seres que vibram uma frequência determinada conforme os nossos sentimentos, Sil, o que acontece? Somos elétricos e magnéticos, né? Somos elétricos e magnéticos. O pensamento, ele é elétrico e o sentimento, ele é magnético. Eu oro pedindo para Deus que Deus me abra uma porta de emprego, mas o sentimento que eu tô é de medo, é de escassez, é de que não vai acontecer. Por isso que eu choro, por isso que eu clamo, porque eu não tenho, porque se eu tivesse a certeza, eu faria o que Jesus fez. Ele simplesmente falava o que antes das orações? Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Era lindo. Lindo. Ele já agradecia antes. Ele ensinou, Jesus ensinou tudo. Ensinou tudo. Então, por isso que... E o que acontece? É isso que acontece. É a nossa vibração que a gente vibra. A gente fala uma coisa... Então, olha só, gente. Vamos trazer isso bem claro, assim, dentro da nossa vida, para a gente entender. Nós somos feitos de átomos. Todos os átomos do nosso corpo estão vibrando. Esses átomos, eles são elétricos e são magnéticos. Eles são elétricos quando eles emanam a vibração, certo? E magnético quando eles atraem de volta. Olha a lei da atração em segundo plano aí, atraindo aquilo que você emanou. Por isso que ela está falando que a lei da atração ela é uma lei secundária. Porque, na verdade, o que existe é a lei da vibração. Você só vai magnetizar aquilo que você emanar. E como que é feita essa emanação? Deixa eu trazer uma coisa aqui agora, Ju. Por exemplo, assim, ó. Olha, gente, preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora.
Não adianta você ficar lá, eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço e faz a sua meditação. E aí você sai dali, dentro de você, você tá pensando assim, como é que eu vou pagar o boleto, como que eu vou pagar o carro, como que eu vou pagar a luz, como que eu vou pagar a água, mas que inferno de vida, que merda meu patrão, que isso, que aquilo. Você começa a xingar, você começa a falar o tempo todo, mas o meu marido não me ama, mas a minha sogra fala mal de mim, porque não... você fica vibrando, né? Toda essa reclamação tem um nome, escassez. Se você está dizendo que está ruim, que você quer algo melhor, então você está dizendo que aquilo que você está reclamando é pouco. Então é escassez. Entende? E aí você fica falando, pensando, pensamento tem poder também, gente. Certo? Você fica pensando. Quando esse pensamento ele desce aqui no teu coração e ele gera uma emoção, essa emoção em nanosegundos vai para todos os teus átomos e eles vibram naquela emoção que você está sentindo. Então, por exemplo, se você sente assim, ó, medo, tá? Você está sentindo medo. Não é medo de barata, não, é medo de não conseguir pagar o aluguel, medo de não conseguir pagar o boleto, medo de ficar doente, medo disso, medo daquilo. Então é de coisas comuns na vida da gente que eu estou falando. Medo. Lá no fundo, você sente medo disso. Então você pode falar, eu tenho saúde, mas lá no fundo a pessoa tá, eu estou com medo, entende? De não ter saúde. De me contaminar. Você pode estar pensando essas coisas, sentindo isso. Quando você sente, o que você sente é o que você emana. A linguagem. E aí, gente, eu vou fazer uma coisa que eu faço na mentoria aqui. Sil, o que a gente está falando aqui vale muito. Tem gente cobrando caríssimo para entregar o que a gente está entregando aqui. Então, pessoal, valoriza. Sabe, envia essa live para quem você conhece. Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que isso aqui é uma antena, tá? E as duas são uma antena. Vamos supor que isso aqui seja da Globo, esse aqui é da Record, tá? Na minha TV, a Globo a sintonia dela tá em 11.11. E a Record está em 7. Na minha TV, aqui onde eu moro no Rio de Janeiro, tá, gente? Então, olha só. Se eu quero ver Record, eu sintonizo o meu televisor em 7, concorda? Aí eu vou ver Record. Em nanosegundos, essa sintonia vai para o satélite e a imagem já entra aqui. Eu nem percebo esse tempo. É o VaptVupt. Concorda? Aqui. Mas se eu quero ver Globo, eu jamais posso colocar o 7. Eu tenho que sintonizar em 11.11. Concorda? Não tem outro jeito. Assim acontece nas ondas. Tá? Vamos lá, gente. Vamos lá ver na vibração para você ver. Vamos falar do medo. O medo, ele é uma vibração que ele tá medido em hertz, em 100 hertz. A culpa tá medida em 30 hertz. Cada emoção, você tem uma vibração. Então, vamos supor, eu estou vibrando o medo, certo? E aquele medo, ele está indo para todos os meus átomos. Os meus átomos, eles vão funcionar em 100 hertz. Eles vão emanar uma vibração de 100 hertz. Mas lembra que a gente falou que aqui, se você sintonizar, você vai chegar no satélite, né? E aí você vai, em nanosegundo, volta para cá. Então, olha só, existe a frequência no universo aqui fora, gente. O universo ele tem todas as frequências. Tem a frequência da culpa, do medo, da tristeza, da alegria, do amor. Todas essas frequências estão aqui fora. Então, o que acontece? Sai de você aquela vibração em 100 Hz. E vamos supor, 100 Hz está aqui. Amor está aqui. Felicidade está aqui. E aí saiu de você 100 Hz. Você só vai entrar em ressonância com 100 Hz. Não tem como você emanar 100 Hz se querer chegar aqui em 540. Não vamos vai, ser gente. sinceros? Vamos ser sinceros, Sil. Na maioria das igrejas, qual é a frequência que mais predomina? Culpa. Medo. E medo. Tá? Medo de inferno, medo de um monte de coisa. Gente, então olha só, quando você emana isso, ele vai entrar em ressonância com a mesma frequência que fora, só que não é a sua frequência que você emanou ontem, é a frequência do planeta inteiro, o medo do planeta inteiro. E aí o que acontece? Entra em ressonância. O que é ressonar? Ressonar, ele vai potencializar. Potencializa e volta. E quando volta potencializado. Ou seja, você vai receber na sua vida mais disso.
E algo importante, Sil, isso mesmo. Isso, gente, é ciência, não é religião, é ciência, é provado pela ciência. Então, quando você tem esse entendimento, gente, você entende o quê? Que não está nas mãos de Deus a mudança da sua vida. Está na mudança das suas emoções, dos teus sentimentos. Daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você fala. Quando você muda, você automaticamente vai emanar outro sentimento. E aí esse outro sentimento ele vai entrar em ressonância com lá em cima, com, vamos dizer, emanou amor. Né? E aí entra lá em cima, e aí o que vai acontecer? A mesma coisa, vai entrar em ressonância, vai potencializar e voltar para você mais amor. Olha que lindo! E quem é amor? E quem é Deus? Quem é amor? Quem é amor? E por que a gente não conecta com Deus? Olha só, essa informação ela é tremenda. Por que a gente não conecta, mesmo na igreja, muitos anos, pregando, falando de tudo, e não conecta com Deus? Porque a gente não está vibrando no amor. Aconteceu muito isso comigo. Eu estava na igreja, mas aconteceu algo que eu demorei 10 anos para perdoar uma pessoa. E isso bloqueou toda a minha vida, porque está dentro das leis universais, são leis do universo, de Deus. Gente, a falta de perdão. A falta de perdão. Aí você está lá embaixo. Quando você não perdoa, você está vibrando na culpa, tá, gente? Porque você está culpando o outro. Né? Não perdoar significa culpa. Então você está culpando o outro. É 30 Hz. 30 Hz. Sim. Ah, mas é que nem eu falava, mas isso foi terrível que a pessoa me fez. E realmente, tem gente que fala, como você conseguiu perdoar? Foi o meu ex-marido, mas assim, não foi nem ele a questão, foi uma pessoa que eu não posso no momento falar. Mas assim, eu passei por 2 situações, meu primeiro marido me traiu, com uma pessoa que era muito próxima de mim, né? Então isso, muito ruim. O que aconteceu? Eu vibrava na falta de perdão, na culpa do outro. E eu não conseguia. Então, muitas vezes, eu pregava e eu falava, mas eu não perdoava. Quando eu, há uma semana praticando a meditação, junto com a física quântica, eu perdoei essa pessoa, coisa que eu demorei 10 anos. É isso aí. E aí, gente, olha só. Como ela está falando do perdão, né? Agora eu vou entregar uma coisa para vocês aqui que também vale muito para a tua vida, tá? Vale entrega demais. Tudo, entrega tudo. Vou entregar agora. Existe uma frequência de todas as frequências, tem uma frequência que ela está em 350 Hz e essa frequência, ela neutraliza todas essas emoções, quando você consegue chegar nela. E a frequência é a aceitação. Como que a gente perdoa uma outra pessoa? Uma coisa que vocês têm que entender é que perdão não é sentimento, não é emoção. Perdão é decisão. Falou tudo. Você decide perdoar a vida mudou. Porque o perdão, o perdão ele significa graça. E graça é favor imerecido. Então não é que a pessoa se arrependeu. É muito fácil perdoar uma pessoa que chega na gente e fala, por favor, me perdoa, me arrependi, eu fiz. E você perdoa, né? A gente não quer conviver, mas perdoa. É mais fácil. E como que você faz para perdoar aquele que não te pediu perdão, que nem reconhece que fez errado? Você lá está toda arrebentada com a vida e a pessoa não está nem aí com você, nem lembra que tu existe mais, você ficou com a vida arrebentada. Esse tipo de perdão que a gente precisa trabalhar, muito mais do que aquele que vem te pedir perdão. Então, esse tipo de perdão é uma decisão. Você tem que decidir perdoar. E aí, quando você... Gente, é assim, ó. Parece mágica. Parece mágica, sabe? É assim, você decide perdoar uma pessoa, você faz o trabalho, ela fez com meditação. Eu tenho técnicas na minha mentoria que eu faço com que a pessoa entre no subconsciente dela e ela aprenda a perdoar de uma forma simples e fácil. E aí, o que acontece? Tem pessoas assim que elas passam assim, uma semana aplicando a técnica e se libertam totalmente daquela frequência que ela estava. E aí a pessoa que está nessa frequência de culpa, que ela está culpando o outro, por isso que ela não perdoa, e de repente ela olha e diz assim, tá bom, eu decido perdoar. Então eu vou soltar esse negócio, eu vou soltar isso. Não é que o fulano mereça, mas eu mereço ser feliz. Eu mereço continuar. Então, é um ato de inteligência. É um ato de inteligência. Eu vi uma pessoa falar que uma vez que caiu minha ficha, ela disse assim,
Você fica pensando em vingança, 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 mas a maior vingança que você pode oferecer para a pessoa é perdoar ela e soltar, porque aí a tua vida vai para frente, né? E aí olha o que acontece. Quando você solta e você diz assim, eu decido perdoar fulano, não importa o que ele fez, eu decido perdoar. E aí quando você faz isso, você está aplicando uma lei não, você está aplicando algo que Jesus nos ensinou, a graça, né? A graça. E aí, quando você faz isso, você solta a pessoa e automaticamente, em nanosegundos também. É automático, é na hora a tua vibração sai de 30 para 350 Hz. E aí, o que tu não enxergava, você enxergava só tinha um horizonte, você só enxergava aquilo que estava nessa frequência aqui embaixo. De repente, você, bum, sobe. E aí você está com uma nova visão. Né? E as infinitas possibilidades. As outras possibilidades que você nunca tinha pensado. Nunca enxergou. E aí aquela coisa começa a vir para você, aquelas novas possibilidades e ideias, e tudo que tu faz começa a dar certo, e aí você não entende o que está acontecendo. Aí você fala, caraca, o que está acontecendo? Eu lá na igreja clamava, buscava, fazia, acontecia e não acontecia nada. Agora eu perdoei, eu soltei, eu estou vibrando mais alto, eu estou tendo esse entendimento e as coisas estão vindo para mim. Bingo. Entendeu? Bingo. É aí. Sim, eu quero falar uma coisa antes da gente terminar, muito importante. Tudo. Já está acabando? Neutraliza. Nossa, tão rápido. Não, eu que estou com medo de acabar. Mas algo importante que eu quero falar aqui. 15 minutos. Temos algo importante. Eu sei que não é fácil da gente falar sobre vibração. Eu sei que pra gente hoje é fácil. Mas eu também já tive aí do outro lado ouvindo. E eu falava, não, como assim vibração, hertz? Parece estranho esse linguajar, mas o que a gente pede? Faz algo que a gente decidiu. Tenta estudar sobre isso. Tenta ver sobre isso. Não vai acreditando no que a gente fala, mas assim, procura um pouco mais. Olha só, você não vai precisar nem gastar com isso. Tem tudo na internet gratuitamente. Tudo na internet. Hoje eu li tudo que tinha, é muita coisa, né? Tudo que chegou até mim, eu li, eu aprendi gratuitamente. Depois eu fiz cursos, depois que a minha vida melhorou, que eu fui fazer alguns cursos. Mas ali, esses livros que a gente está falando, você quer ver um livro que é maravilhoso? Matriz Divina, do Greg Braden. Meu Deus, aquele livro dá uma expansão de consciência, assim, que você entende o funcionamento de Deus na visão da ciência, e ele traz para a espiritualidade também. Então, ele traz, ele é a sequência, audiobook, ele é a sequência da ciência para ficar rico, que eu te falei, o nome parece que é só para riqueza, mas lá o Alice de Watts fala da matriz divina. Então, o que eu quero falar para vocês? A própria Bíblia, ela fala em Provérbios, se eu não me engano, 23 ou 24, que o homem é aquilo que ele pensa que ele é. Você falou muito aí sobre o pensamento, e a gente, principalmente quando a gente está na igreja, a gente menospreza os nossos pensamentos. Quando eu ouvi numa live como essa, num vídeo falando que o pensamento tem poder, Sil, eu fui atrás para entender. Eu falei, como assim tem poder? Mas a própria Bíblia fala que o homem é aquilo que ele pensa que ele é. Então tem muita gente que fala, não, eu só está aqui dentro do meu pensamento, não tem problema nenhum. Não sei se você já ouviu falar da doutora Rosana Alves, ela é neurocientista brasileira, ela tem 3 pós-doutorados e tem um nos Estados Unidos, isso. E ela foi reconhecida, Rosana Alves, ela foi reconhecida como uma pessoa extraordinária pelos americanos sobre neurociência. Ela tem um livro chamado A Neurociência da Felicidade. Lá ela fala sobre os pensamentos. Não só ela, eu estou dando só uma dica dela, porque eu fui muito pesquisar fundo. Então, os nossos pensamentos, eles determinam a nossa vida. Se você pensa que você... Por quê? Pensa uma coisa, daqui a pouco você gera uma emoção desse pensamento. E aí entra no campo eletromagnético e matriz divina. E aí tudo está ressonante. Por isso que a gente ora e parece que é aquele ditado, mais assombração aparece. Porque quando eu oro, eu sinto medo.
Quando eu oro, eu tenho desespero, eu não vou conseguir pagar o boleto, eu não vou conseguir pagar o aluguel, eu não vou conseguir colocar comida, eu não vou ser feliz no casamento, eu não vou... Mas, na verdade, é a falta de fé. Então, o que a gente faz? O pensamento está mais do que provado, essa é ciência. Eu fui estudar, Sil, eu fui tanto a ponto de estudar que eu estudei auto-hipnose. Eu sou formada em auto-hipnose para tentar entender a mente. Então, foi nesse estudo que eu aprendi que as ondas dos nossos cérebros, elas começam a baixar quando a gente está em meditação ou em oração. Mas qual oração? A oração quântica. Ju, o que é a oração quântica? A oração quântica é a oração de mais fé que eu já vi na minha vida. Greg Braden fala isso. Né? Ele tem uma experiência e ele começa a observar que é a oração que você simplesmente se imagina aquele desejo realizado e você agradece e você sai daquela oração já com o sentimento realizado. Isso é fé. Deixa eu falar uma coisa. Fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não existem. Não existem. Okay? Isso está escrito na Bíblia. E o que é que nós estamos falando aqui? Quando você foca na solução e você já agradece a solução, você pensa na solução, automaticamente aquele problema ele não vai vibrar mais dentro de você, só a solução. Você vai acessar a solução. Mas quando você... Olha, eu estava falando com uma mentorada comigo, ontem. Eu tive um problema muito sério o mês passado. E eu não ia conseguir resolver do meu jeito, sabe? Então, o que eu fiz? A minha mãe tinha um ditado que ela diz assim, o que não tem remédio, remediado tá. Né? Eu olhei para aquela situação e lembrei do ditado da minha mãe. Eu falei, mas não tem remédio mesmo, porque só Deus mesmo, né? E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a focar no negócio já resolvido. Então eu comecei a determinar. Eu falava, eu pensava e eu sentia alegria porque eu tinha conseguido resolver. E eu não tinha como resolver. Eu fiquei assim, ó, de manhã à noite. Toda hora que eu me desligava do meu trabalho, de alguma coisa, eu ficava. Eu vou conseguir, eu vou fazer e vai dar tudo certo. E aí eu comecei a falar do problema e falar o que eu queria, a solução, que eu queria não, falar o que eu queria. Falar, eu já agradecendo, já focando, imaginando, eu feliz com tudo resolvido, com dinheiro sobrando. Perfeito. Cocriou. Sim. Por que cocriar, Sil? Por que cocriar? Cocriar é o seguinte, gente, eu vou dar uma explicação assim da maneira que eu sinto, tá? Não sei o que os outros falam, mas eu sinto dessa forma. Desde o começo da live, eu falei para vocês que eu sempre tive uma intimidade com Deus, então eu sempre tive Deus como meu criador. Ele criou todas as coisas, ele criou. Só que, na lei da atração e na física quântica, eu descobri que ele me deu poderes. Tem poder. Que somos poderosos. Jesus falou o quê? Vocês vão fazer obras maiores. E eu descobri que tinha poder dentro de mim. Então, quando eu ouço a palavra co-criar, eu entendo assim, que Deus ele é o criador de todas as coisas, mas ele me deu o livre-arbítrio para eu decidir o que eu vou fazer da minha vida. Então, se eu decido que eu vou ser feliz, se eu decido que eu vou ter uma vida próspera, se eu decido e começo a pensar dessa forma que eu falei do meu problema do mês passado, o que acontece? Eu tenho poder porque Deus me fez cheia de átomos que vibram, que são elétricos, são magnéticos. Ele deu a solução. Não é para mim, é para você. Para todos nós que estamos aqui, a solução está dentro de nós, não está fora. Eu entro na presença de Deus para agradecer. É isso que eu faço, agradeço. É assim que eu me posiciono com Deus. Então, essa é a questão, essa é a forma que você precisa focar a tua história. Tem que ser assim, você olhar para Deus como o Criador e você como aquele que é o coadjuvante, né? Aquele que também vai criar junto, porque você tem o livre-arbítrio, você decide, não existe um destino. Essa coisa de não existe. A gente cria uma história que já foi determinada para você. Não, Deus, ele te deu o poder para você fazer da sua vida aquilo que você quiser fazer. E pronto. Então, como que Deus vai intervir na tua vida? Se ele te deu o livre-arbítrio. Voltou, gente, ou tá travando? Voltou, deu uma travadinha, você tá me vendo bem, Sil? Uma travadinha, mas para mim tá tudo normal aqui. Tá tudo bem, gente? Dá um ok aí para nós. Mas enfim,
É isso que a gente trouxe hoje para vocês, tá? Que é a questão de você... as coisas que você não entende, você diz que são poderes, que são mistérios, né? Mas não existe nenhum mistério. Nenhum mistério. Hoje foi revelado o mistério aqui. Então você não me vem mais falar de segredo, gente. Porque não tem mais segredo, que nós contamos o segredo para vocês. Nós aqui liberamos os segredos e nós estamos aqui para afirmar que sim, somos... Ai, tá travando se o pessoal tá falando. Mas a voz tá dando para ouvir direitinho. Ah, então beleza, então tá ótimo. Então assim, o que a gente quer falar? Somos co-criadores com Deus. É claro que nós não vamos... Tá chiando, o pessoal tá falando. Melhorou. Então vamos lá, só para a gente terminar. É claro que nós não somos criadores das galáxias, dos planetas, não é isso, mas nós somos co-criadores da nossa vida. O Marcos Trombeta falou algo e eu confesso para vocês que a primeira vez que eu ouvi, eu deixei de seguir ele, mas porque eu tinha muita crença limitante. Silvio, ele falou assim: ninguém está vindo te salvar. Imagina essa frase. Ninguém está vindo te salvar. Eu juro, eu fechei o vídeo e falei que ele era um perturbado. E sabe o que aconteceu meses depois que eu descobri? Que realmente, sabe por que ninguém... E a nossa crença do Salvador, Jesus. Sabe por que ninguém está vindo te salvar? Essa mensagem... Ele já trouxe a mensagem, gente. Já trouxe. Ele já veio, já trouxe a mensagem e veio e falou o quê? Vocês farão obras maiores do que eu. Gente, nós somos poderosos, nós somos capazes de mudar a nossa história. Nós nascemos com o poder da transformação em nós. Então, pare de ficar se Deus quer. É claro que Deus quer a tua abundância, é claro que Deus quer que você seja maravilhosa como um pai, como um filho, como profissional. Então você precisa acreditar nesse poder que está dentro de você. Você é um co-criador com Deus. A centelha divina está dentro de cada um de nós. Vamos olhar para o outro e saber que tem Deus no outro. Quando a gente olha isso, o amor acontece. E quando a gente vibra no amor... Já acabou. Sim. Mas olha só, uma coisa pra vocês. Hoje eu tô fazendo um K no Instagram. Aí 3-4 semanas aí, hoje eu tô fazendo um K e tô maravilhosa, 1.000 seguidores, tá? Tô ótima. Linda, parabéns, você merece. Você tem muitos inscritos no canal. Lá no YouTube, se inscreve no meu canal. E a Juliana também tem o canal dela. O teu é Juliana Medeiros e... Tem mais Mente Livre Agora. Juliana Medeiros, Mente Livre Agora, no meu Instagram. Tá? Vão lá, se inscreve, absorvam esses conteúdos. Tem muita coisa boa lá, gente. E aqui também, que não me segue, começa a me seguir, porque eu preciso crescer aqui também. Sabe? E a sua mentoria, Sil? Fala um pouquinho da sua mentoria também, para minha audiência conhecer. Se vocês querem fazer uma mentoria comigo, vocês podem entrar no meu direct aqui que eu respondo vocês, tá? Eu trabalho dentro da física quântica com espiritualidade. Então, eu atendo a maioria das pessoas que vêm até mim, infelizmente, são pessoas que vêm do sistema religioso destruída, Juliana. Machucadas. Machucada, com o coração arrebentado. E aí, a gente faz um trabalho, um processo, né, de cura nessas pessoas desde a infância, é um trabalho psicológico, então desde a primeira até a conexão com a centelha divina. E é lindo. Lindo. Eu fico apaixonada. Eu amo Jesus, eu amo Deus por ele me dar esse trabalho. É muito gostoso. Que lindo. E eu fiquei muito feliz de fazer essa live, de você ter me convidado. Eu tenho certeza que você vai explodir no Instagram também, porque você nasceu para ser um sucesso, Sil, e você vai ajudar e transformar a vida de muitas pessoas e trazer as pessoas e ensiná-las a ser co-criadoras com Deus, porque foi isso que a gente foi chamado, para ser poderosos. Obrigada. Você também. Gente, olha só, vamos encerrar a live. Eu quero entregar uma palavra para você. Entenda, você tem poder. E não foi o diabo que te deu poder, foi Deus que criou você poderoso, poderosa. E esse poder pode mudar a sua vida. Então vai estudar, vai se informar. Não fica comendo migalhinha de um de outro, vai estudar, come conhecimento. Conhecimento é poder. Faz isso na sua vida. E quem quiser que eu ajude, pode me procurar na mentoria que eu vou estar ajudando você.
Pode entregar. Maravilhoso. Que ótimo. Agradeço a todos que estão aí, as meninas que estão mandando beijo, que eu amo vocês também. Minha filha aí entrou também, meus amigos que me seguem a rede. Eu não vou falar os nomes aqui porque senão a gente fica assim. Eu tô vendo um montão aí. E Sil, aprendendo a te amar também. Tô encantada com você e eu respeito a tua história e sucesso, tá bom? Grande beijo. Tchau. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Beijão. Eu que agradeço. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.